Entenda a importância de lidar com conversas difíceis na sua vida e como fazer isso de uma forma que não gere constrangimentos, que você simplesmente não acate tudo que a outra pessoa está falando e que realmente chegue em uma conclusão que seja bom para os dois. E antes de a gente começar a falar sobre o como, vamos primeiro entender o que é a conversa difícil. E na minha visão, existe uma forma muito simples e direta para definir isso, que é: as conversas difíceis são aquelas conversas que você não quer ter. E aí pode valer para conversa de relacionamento, brigas que você está evitando, conversas de negócios, seja com sócios, seja com parceiros comerciais, conversas com funcionários que às vezes você está enrolando ali, basicamente tem que ser feito e você está só remarcando. E isso, no final das contas, são conversas difíceis. E elas são difíceis exatamente porque são conversas desconfortáveis. Pessoas boas, pessoas que geralmente gostam muitas vezes de agradar, de ter relacionamentos bons, travam nessas conversas, é natural. Eu travo muito nessas conversas. Por quê? Porque elas são chatas. Às vezes você colocar um ponto que não necessariamente é um ponto bom para outra pessoa, mas que precisa ser falado. É você expressar um desconforto alto sobre alguma coisa que aconteceu, então consequentemente gera aquela intriga, um pouco daquele conflito. Tudo isso faz uma conversa ser difícil. Mas elas são extremamente importantes, porque sem elas a gente não evolui, seja como pessoa, seja como empresa, seja criando melhores relacionamentos, ou motivando as pessoas que têm que ser motivadas, ou até cobrando as pessoas que têm que ser cobradas. Elas fazem parte da nossa vida. Inclusive tem uma frase que eu gosto muito do Peter Bomberg, que é: quando evitamos conversas difíceis, trocamos o desconforto a curto prazo por disfunções a longo prazo. Eu acho que essa frase literalmente exemplifica tudo que é uma conversa difícil. É aquela coisa que precisa ser dita, seja por você ou pelo outro, que não é dita. E aí com o tempo ela acumula, e aí às vezes uma pequena raiva se torna em grande remorso, às vezes um pequeno atrito se torna em quebra de relacionamentos, às vezes um simples desalinhamento pode se tornar motivo de encerramento de uma sociedade. E acontece, por quê? Porque quanto mais a gente evita a conversa difícil, provavelmente a outra pessoa vai evitar. Igual eu falei, ninguém gosta de entrar em conversa difícil. E é por isso também que ela se faz tão importante no dia a dia. Na última semana, eu tive 2 conversas bem difíceis, uma a nível pessoal e uma a nível profissional de negócio. E esse, o primeiro ponto, eu tive 2 grandes insights. O primeiro insight que eu tive, que pra mim vale pra tudo na verdade que é difícil na vida, é que na nossa imaginação as cenas são sempre piores do que a realidade. Então, nos dias anteriores eu tava ansioso, tava tipo, nossa, isso aqui vai ser muito chato, vai ser uma briga, vai ser aquela conversa maçante, cansativa. E na realidade não foram tanto assim. Obviamente tem o desconforto, tem um pouco da pressão, tem defender seu ponto, às vezes ser mais firme. Isso, lógico, vai acontecer independente. Mas na minha cabeça tava algo assim extremamente cansativo e não foi assim. Então, assim, o primeiro grande insight, que isso vale para tudo que é difícil na nossa vida, é: a nossa imaginação, ela cria cenários que não serão realidade, definitivamente. Ela tem esse poder da criatividade que ela atrapalha muito a nossa noção do que efetivamente vai acontecer. E o segundo grande insight que eu tive, que eu acho que esse é inclusive mais poderoso, é: o sentimento depois de sair dessas conversas é um sentimento tão bom, ele é tão de alívio, assim, foi feito, sabe? Eu defendi meu ponto, eu escutei a outra pessoa, falei minhas frustrações, tive de volta também frustrações dessa pessoa. E a gente chegou numa conclusão lógica que, parece que sai um peso gigante das suas costas. E é exatamente por isso que a gente não pode evitar, né? O tempo, o acúmulo, ele vai gerando danos irreversíveis. Então, assim, já fica uma provocação de: se você tem conversas difíceis para fazer, faça o quanto antes. Não deixe acumular. Pense, com uma chaleira. Quanto mais tempo você deixa ela fervendo, mais ela vai querer explodir, mais ela vai querer sair vapor. Então, assim, não deixa chegar num ponto de irreversível mesmo, de não tem volta. Faça a partir da hora que surge a necessidade. E aí, passando por essas conversas também, eu acredito que tem 2 coisas que a gente sempre tem que levar em consideração quando a gente está falando de conversa difícil. Por quê? Porque no final das contas, o desconforto muitas vezes faz a gente acuar. A gente dá uma escondida. E não é esse o intuito de uma conversa difícil. Todo o intuito da conversa difícil é se sair com algo que pelo menos você defendeu o seu ponto de forma firme. Então a primeira das coisas que você tem que fazer em conversa difícil é isso, ser firme, falar o seu ponto e defender o seu ponto, mesmo que a pessoa não concorde. Se você toda hora falar seu ponto, a pessoa discordar e você concordar com o que ela discordou, já era, aquilo já não virou uma conversa difícil, virou simplesmente você tá acatando tudo que aquela pessoa tá falando e não tá gerando resultado. Por quê? Porque pode ser ok na hora, você evita desconforto. Aí depois você sai com o sentimento de,
podia ter negociado melhor, pô, a pessoa não me entendeu. Consequentemente, você não liberou essa energia, ela ainda está lá acumulando. Então o primeiro grande ponto é isso, ser firme e literalmente defender o que você acredita. Então se você está sentindo que você está insatisfeito com algo, fale sua insatisfação de forma clara, direta. Então, ó, fulano, tô insatisfeito. Eu gostaria que a gente fizesse dessa forma. E ele vai trazer o ponto dele, vai discordar e concordar. Se ele discordar, você ainda fala, não, mas eu ainda mantenho o meu ponto, porque eu acho que o que você falou não resolveu essa insatisfação minha. E por aí vai. Você entende que é diferente de você falar, ah, não, beleza, mas assim, a gente acha um jeito. Não, o que aí você fez? Você empacotou aquele probleminha que surgiu e jogou pro lado. Isso não vale de absolutamente nada na sua vida, na vida dele e no que vocês estão construindo juntos, seja relacionamento, seja empresa, independente do que for. E a segunda coisa também que eu gosto muito é sempre manter a calma. E eu sei que isso parece bobo e simples demais, mas não é. Por quê? Porque geralmente quando você está falando de visões diferentes, principalmente opiniões diferentes, a gente entra numa posição e uma conversa de defender a nossa opinião. Consequentemente, primeiro, fica mais calorosa, você está defendendo uma opinião que você acredita, e segundo, que a pessoa também entra nessa posição. A calma nessas horas, na verdade, não é só manter a calma de fala e tudo que importa, assim. Você não pode perder a paciência. Mas é manter a calma em relação ao que você está falando. No sentido de, conversas difíceis não deveriam ser por opinião. Elas deveriam ser, ó, eu fiquei insatisfeito por esse motivo, claro, firme, especificamente. Eu não acho que o que você está falando aqui resolveu essa insatisfação minha e eu gostaria de sair daqui com uma conclusão clara sobre isso que a gente conversou. Isso é ser calmo. Isso é, acima de tudo, não se deixar perder nas opiniões. Porque se você está insatisfeito, mesmo que a opinião dele seja diferente da sua, você ainda assim está insatisfeito. Se você não resolver a insatisfação e ficar debatendo as opiniões sobre o que gerou sua insatisfação, você não vai chegar em lugar nenhum. Novamente, você vai sair da conversa sem o sentimento de ter resolvido nada, consequentemente ajudando a aumentar a tensão. E aí tem mais um ponto que eu acho extremamente importante, esse é um pouco mais científico, comprovado, é menos filosófico também, que eu tirei desse livro aqui, Negocie como se sua vida dependesse disso, do Chris Voss. É um livro incrível e ele fala sobre o fenômeno da etiquetagem, que é uma técnica muito usada. E o que funciona na etiquetagem? Basicamente quando a gente está conversando, geralmente a pessoa ela sinaliza alguns sentimentos dela, né? Pô, não, tô meio frustrado com isso aqui que você fez, e tal. E aí qual que é a ideia da etiquetagem? É ser literalmente, eu sei que vai parecer bobo, mas funciona, é ser literalmente repetir o que ela falou pra ela e etiquetar a emoção. Então, supondo, ela tá falando assim, Luca, eu não fiquei muito feliz, eu acho que a forma que você agiu aqui nesse contrato foi um pouco errada mesmo, não foi ética. E aí você fala, aí né, você como o outro lado, você fala assim, então só pra eu entender, você se sentiu um pouco infeliz com a forma que a gente agiu sobre o contrato? E ela vai responder, sim, eu acho. E por que isso funciona? E funciona, tá? Isso é assim, garantido. Pode fazer, vai funcionar. E por que funciona? Porque na hora que se repete o que ela falou pra ela mesma, a sensação que ela tem é, eu estou sendo escutada. A partir da hora que ela sente isso, todas as armas que às vezes ela montou, todas as barreiras, elas pelo menos descem um pouquinho. Porque se ela pensa, né? Pô, ele tá me escutando. Eu não preciso ser tão protetivo assim, eu não preciso ser tão, né, pisando em galhos. Eu posso me abrir um pouco mais. E aí você vai fazendo isso vezes o suficiente, não só te ajuda a chegar no núcleo da questão quase sempre, mas te ajuda a deixar a pessoa mais colaborativa. Então, assim, isso, por mais seja uma técnica realmente, ela vale muito por quê? Porque conversa difícil no final é bater no núcleo e resolver o núcleo. Isso é uma forma realmente prática de chegar no núcleo de forma menos conflitante, mais tranquila e efetivamente é inevitável você vai chegar no núcleo. Porque vai chegar no momento que ela falou tanto sim, ela já sentiu que você escutou tanto ela, que ela vai falar, ô Lucas, você quer saber? O que eu tô sentindo mesmo é isso aqui. E aí ela vai chegar no ponto final da questão, consequentemente dando a chance de resolver o ponto final da questão, que é o mais importante numa conversa difícil. Então fica agora como provocação aí, se você
nessa semana, nesse mês, sabe que tem conversas difíceis para fazer, sabe que está adiando elas, seja com um funcionário que às vezes você precisa de demitir, seja com um funcionário que você precisa, às vezes, só dar uma dura, realmente trocar uma ideia, seja negócios que você está enrolando um pouco para fazer só pela conversa, só pela negociação, faça elas. Não só vai ser melhor, como te ajuda, né? Ajuda a sua empresa a se tornar uma empresa protegida. Porque ali você não vai estar acumulando ressentimentos, você não vai estar acumulando insatisfações. Você vai estar chegando sempre no núcleo e tentando resolver de forma adulta aquele problema. Combinado? É isso por hoje. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Isso ajuda demais a espalhar esse conteúdo. E é isso. Nos vemos na quarta que vem. Até a próxima, Luca.